Tem gente que passa a vida esperando alguém vir resgatá-la, como se em algum momento da caminhada uma mão fosse aparecer do nada para tirar a pessoa do buraco. Mas e se eu te dissesse que essa mão já está aí, e ela é a sua? Pode soar duro, mas é libertador. Ninguém vai te salvar. E isso é uma bênção, porque o que você precisa, na verdade, é de coragem para se levantar, não de um herói vindo de fora. A vida não é um roteiro de filme com finais previsíveis. Ela é cheia de dias em que tudo sai do controle, de noites longas com perguntas sem resposta, de silêncios desconfortáveis e escolhas solitárias. Aí mora o segredo. Quanto antes você parar de esperar que o mundo te recompense só porque você é bom, menos você vai sofrer. Marco Aurélio dizia: a vida não é o que você esperava, é o que é. E você só sofre quando insiste em querer que seja diferente. Eu sei que é difícil aceitar isso. A gente foi ensinado desde cedo a acreditar que o esforço traz recompensa, que ser legal atrai coisa boa, que o universo vai conspirar a nosso favor. Mas não vai. Ele simplesmente é. E às vezes é cruel, injusto, barulhento. O problema não está no mundo. Está no quanto você acredita que ele devia ser mais justo com você. A vida não é pessoal. Ela não acorda e diz: hoje vou ferrar o Miguel ou a Ana. Ela só acontece. E isso muda tudo. Quando você para de esperar demais das pessoas, dos dias do acaso, começa a descobrir algo raro: serenidade. E essa paz nasce justamente quando você entende que não dá para controlar o caos, mas dá para não se afogar nele. Isso é força. Não a força de quem grita ou bate no peito, mas de quem respira fundo e escolhe não reagir no impulso, que escolhe se levantar mesmo com dor nas pernas, que aprende a lidar com a tempestade sem esperar que ela pare. Te conto uma coisa que vivi. Durante muito tempo eu achava que só ia melhorar quando alguém me ajudasse, quando aquela pessoa reconhecesse meu valor, quando o emprego certo chegasse, quando tudo entrasse nos trilhos. Adivinha? Nunca veio. E um dia, cansado de me sentir pequeno, eu me olhei no espelho e disse: chega, se não for por mim, vai ser por quem? A partir dali, parei de esperar. Comecei a caminhar sozinho e descobri que o caminho, mesmo pesado, era meu, e que isso já era suficiente. Epicteto dizia que o problema não é o que nos acontece, mas como reagimos a isso. Se a vida te trata com frieza, devolve com sabedoria. Se os outros te ignoram, escolhe não se ignorar. Parar de esperar ajuda não é se fechar, é se abrir para a própria força. E isso não significa virar pedra, mas virar raiz. Firme, silenciosa, persistente. A vida pode até não ser justa, mas você pode ser justo com você mesmo. Viver esperando algo ou alguém é como sentar no ponto de ônibus da esperança, achando que vai passar um trem-bala da salvação. Mas não passa. Ficar ali parado só te cansa mais, te adoece por dentro. E o pior, quanto mais você espera, mais você se frustra, porque a realidade vai continuar se movendo com ou sem você. E se você não escolhe andar, ela vai te arrastar. É aí que muita gente se machuca, porque não escolheu o movimento, foi empurrado por ele. A vida não é feita para nos agradar. Ela é feita para ser vivida. Nem sempre com conforto, nem sempre com clareza. E tudo bem. O problema começa quando a gente exige que ela seja moldada ao nosso gosto, que os outros nos entendam sempre, que tudo funcione como planejado, que o mundo reconheça nosso esforço. Essa exigência é um veneno silencioso. Sêneca já dizia: aquele que espera que o mundo se curve às suas vontades será infeliz até o fim. A paz interior não nasce de um mundo calmo, mas de uma mente que aprendeu a não reagir a tudo. E isso não é dom, é treino. A cada vez que você respira fundo em vez de explodir, a cada vez que você escolhe se calar para não se desgastar, a cada vez que você entende que o problema do outro não é seu, você está construindo sua fortaleza, não uma prisão emocional, mas um abrigo interno onde ninguém entra sem permissão. Um amigo me contou que perdeu o controle no trabalho por causa de um comentário maldoso. Ele ficou dias remoendo, noites sem dormir. Só melhorou quando entendeu que aquela provocação não era sobre ele, era sobre o outro, sobre a frustração, o medo, o ego alheio. E nesse momento ele escolheu não carregar o lixo que não era dele. Isso é uma habilidade e precisa ser treinada todo dia, porque o mundo vai continuar testando sua paz. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade é dizer para si mesmo: isso não me pertence.
a raiva do outro, a opinião injusta, o atraso da vida, a decepção inesperada, tudo isso pode bater à sua porta, mas você não é obrigado a abrir. Pode simplesmente olhar, respirar e dizer: passa direto. Essa postura não é frieza, é sabedoria, porque gastar energia com o que não depende de você é como tentar secar o mar com um balde furado. Só te afunda mais. Então, quando a vida te sacudir, em vez de gritar por socorro, escuta o barulho interno, o seu. Aquela voz que diz: vai doer, mas vai passar. Aquela força silenciosa que aparece quando todo mundo vai embora. Isso é você, e isso basta. A gente não precisa ser inabalável o tempo todo, mas precisa parar de esperar que alguém venha nos sustentar. O caminho é seu, a dor é sua, mas a superação também vai ser. Tem dias que o mundo parece fazer questão de te empurrar para baixo. Nada dá certo, tudo atrasa. As pessoas parecem te provocar de propósito. E aí vem aquela pergunta: por que comigo? Mas a pergunta certa seria: o que eu posso fazer com isso? Porque reclamar não muda nada, mas escolher sua atitude muda tudo. O estoico não pergunta por que está sofrendo, ele pergunta como pode crescer com aquilo. Essa diferença muda a história. Marco Aurélio enfrentou guerra, traição, peste e ainda assim escreveu que a alma forte se reconhece na adversidade. Isso não é romantizar a dor, é encarar que ela faz parte da vida. E se você quiser encontrar paz só quando tudo estiver calmo, vai viver sempre irritado, porque o caos nunca vai embora totalmente. A serenidade vem quando você para de querer que a vida mude e começa a mudar o jeito que olha para ela. Já conheci gente que vive estressada por qualquer coisa. Um atraso, um não, uma crítica. Tudo vira motivo para a explosão. Mas o problema não está no que acontece, está no que aquilo desperta dentro. A irritação é o termômetro da nossa fragilidade emocional. Se tudo te tira do sério, talvez você tenha colocado sua paz na mão errada. Talvez você esteja dependendo de que o mundo se comporte bem para conseguir respirar em paz. Isso não é liberdade, é prisão. Tinha uma mulher que morava perto de mim, a Lúcia. Ela era o tipo de pessoa que sorria mesmo no meio da bagunça. Um dia perguntei como ela conseguia. Ela disse: aprendi a não me abalar por coisa que não posso controlar. Perdeu o marido, o emprego e a casa em menos de 2 anos, mas nunca perdeu a leveza. Não porque não sentia, mas porque aprendeu a se esvaziar daquilo que não fazia bem. E isso, meu amigo, é minimalismo emocional. Ser minimalista na alma é escolher o que merece espaço dentro da gente. É parar de guardar mágoas, culpas, raivas antigas. É saber dizer: isso não me cabe mais. A maioria das nossas dores não vem do que vivemos, mas do que continuamos carregando depois que já passou. O estoico não é alguém insensível, é alguém seletivo com o que deixa morar dentro do coração, porque sabe que carregar peso desnecessário só atrasa o passo. Então, se algo te feriu, não significa que você precise manter isso vivo todo dia. Se alguém te decepcionou, você não precisa reviver essa cena 1000 vezes. Não é fingir que não aconteceu. É escolher não se prender ao que machuca. Quando você solta o que te afunda, começa a flutuar por dentro. E quando flutua, enxerga mais longe. A leveza não é a ausência de dor, é sabedoria no que manter, e principalmente no que soltar. Você já percebeu como a energia dos outros influencia a gente? Fica do lado de alguém negativo por muito tempo e, sem perceber, tua alma vai murchando. Aquela vontade de viver vai sumindo, o humor muda, a cabeça pesa. E aí você nem entende por que está tão irritado, tão para baixo. Mas o corpo sabe, a mente sente, porque emoção também é contagiosa. E a melhor vacina para isso é aprender a se proteger, sem perder a humanidade. Não dá para evitar todo mundo difícil, mas dá para não absorver o que não é seu. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo, que se alimenta de drama? Ela existe em todo canto, e o estoico não foge dela. Ele só não deixa que ela entre na casa da sua paz. Marco Aurélio falava: a alma se torna aquilo que ela contempla. Ou seja, se você mergulha demais na amargura alheia, você vira sombra também. Já vi gente boa se perder tentando carregar problema dos outros, achando que ajudar é se anular, que amar é aceitar qualquer coisa. Mas não é. Amor sem limite vira invasão. Ajuda sem equilíbrio vira peso. E você não nasceu para ser lixeira emocional de ninguém. Ser bom não é se abandonar,
É saber até onde vai sua responsabilidade, e a linha disso é clara. Começa no outro, termina em você. Um dia, o Rafael, amigo meu, me contou que vivia cansado. Estava sempre resolvendo coisa dos outros, ouvindo drama, dando conselho, mas ninguém ouvia ele. Ninguém perguntava como ele estava, e ele explodiu. Disse que se sentia usado. Aí percebeu, não eram os outros que o usavam. Era ele que nunca colocava limite. Sempre dizia sim com medo de magoar. Só que nisso ele mesmo se magoava todo dia. Aprender a dizer não salvou a saúde dele. Salvou o ânimo. Salvou a alma. É duro, mas necessário. Dizer não não é falta de amor. É excesso de amor próprio. Não é frieza, é clareza. A gente acha que precisa se explicar, justificar, fazer parecer bonito, mas não precisa. Um não posso é suficiente. E se a pessoa se afasta porque você se escolheu, então ela nunca esteve por você. Esteve pelo que podia tirar de você. O que sobra depois do não é o que realmente vale. Epicteto dizia, se você quer ser livre, aprenda a dizer não. E essa liberdade não tem preço. Quando você começa a escolher onde colocar sua energia, tudo muda. A mente fica mais leve. O coração para de sangrar por causas que não são suas. E aí você começa a viver de verdade. Não para agradar, não para salvar ninguém, mas para cuidar de si. E quando você cuida de si, descobre que é aí que começa a verdadeira paz. Tem gente que acha que manter a calma é coisa de quem não sente, como se a serenidade fosse ausência de emoção. Mas é exatamente o contrário. A calma verdadeira é aquela que vem depois da tempestade interna. É quando você sente tudo, mas não deixa que o sentimento vire veneno. O estoico não é um robô. Ele é alguém que aprendeu a pausar, a dar um passo atrás antes de reagir. E isso é o que o torna forte. Sabe aquela explosão que você evita? Aquela palavra atravessada que você segura? Isso é musculação emocional. Você não vê os músculos, mas está ficando mais forte por dentro. Epicteto ensinava que a raiva não vem do que acontece, mas da interpretação que você dá ao que acontece. E quando você muda essa leitura, muda a história. Porque o outro pode te provocar, mas quem decide se aquilo entra é você. Tive um colega, o Mauro, que vivia se irritando no trânsito. Qualquer fechada virava guerra. Um dia, ele bateu o carro e quase machucou alguém por causa de um momento de fúria. Aquilo foi o estalo. Ele percebeu que não era o trânsito que o destruía, era a raiva mal cuidada. Começou a fazer uma coisa simples: respirar. Toda vez que algo o tirava do sério, ele parava, contava até 3, respirava e perguntava, vale a pena? Quase sempre, a resposta era não. A respiração é uma chave subestimada. Você não precisa virar monge nem meditar 3 horas por dia. Só precisa usar o ar como âncora. Quando você respira fundo, seu corpo entende que não está em perigo. Seu cérebro desacelera, sua reação muda. E aos poucos, a calma deixa de ser um esforço e vira um hábito, uma segunda pele. Não que o caos vá desaparecer, mas você deixa de ser engolido por ele. Marco Aurélio dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos ficam mais leves quando você aprende a respirar, a desacelerar, a não responder na hora da raiva. É nesses pequenos espaços que a liberdade nasce. Entre o estímulo e a resposta existe uma escolha. E essa escolha é sua. Sempre foi. Então, na próxima vez que algo te provocar, antes de gritar, de revidar, de explodir, respira. Pode parecer pouca coisa, mas é ali que você retoma o controle. É ali que você mostra quem manda dentro de você. Não é o mundo que precisa mudar. É a sua forma de estar nele. E isso começa com um simples ato. Inspirar e soltar. De novo e de novo. Até que a paz vire prática. Até que o silêncio interno fique mais alto que o barulho de fora. Você já reparou como tem dias que parece que qualquer coisinha vira um problema gigante? A pessoa te olha torto e você já se sente atacado. Uma mensagem que demora a chegar vira motivo de ansiedade. Um comentário bobo vira discussão. Isso não é azar. Isso é acúmulo. Quando a mente está cheia, tudo vira ameaça. E a solução não é o mundo melhorar. É você aprender a esvaziar o que está te sobrecarregando por dentro. O nome disso é autoconsciência. É a habilidade de perceber quando você está começando a sair do eixo e escolher não ir até o fim do surto. Não é ignorar o que sente. É respeitar o que sente sem deixar que aquilo te afogue.
A mente agitada precisa de atenção, não de culpa. O corpo dá sinais. Respiração curta, tensão no pescoço, estômago apertado. Tudo isso é aviso. Se você ignora, paga o preço. Mas se você escuta, pode agir antes do estrago. Uma técnica poderosa para isso é a tal da pausa consciente. Só que, diferente do que muitos pensam, não é sobre parar tudo e fugir. É parar por dentro, mesmo no meio do caos. Pode ser no banheiro do trabalho, no meio da fila do banco, no ônibus lotado. É fechar os olhos por 10 segundos, respirar e perguntar: isso merece minha paz? Muitas vezes, só esse intervalo já muda a forma como você vai responder ao que está acontecendo. Lembro da Mariana, uma amiga que vivia em conflito com a mãe. Qualquer comentário virava briga, até que ela começou a fazer esse exercício. Toda vez que ouvia algo que a feria, ela dava 3 segundos antes de responder, respirava, e nesses 3 segundos, ela escolhia o tom, o conteúdo, a postura, e aos poucos as brigas sumiram. A relação melhorou, não porque a mãe mudou, mas porque ela mudou a forma de reagir. Marco Aurélio falava que a alma se acalma quando ela deixa de se importar com o que não depende dela, e a maioria das nossas explosões vem da ilusão de que temos que controlar tudo. A opinião dos outros, o tempo, o humor das pessoas, o rumo das conversas. Mas não temos esse poder. O único poder real que você tem é sobre si mesmo. E é aí que você pode mudar tudo, aprendendo a não dar tudo o que te pedem, inclusive sua energia. Se alguém te provocar, você pode escolher o silêncio. Se alguém te desrespeitar, você pode escolher se afastar. Se alguém te ferir, você pode escolher não se vingar. Isso é poder, não o poder de dominar o mundo, mas o de não ser dominado por ele. E esse tipo de força não aparece de uma vez. É construída, respiração por respiração, resposta por resposta, escolha por escolha. Até que um dia, o que antes te destruía vira só mais uma onda que passou, e você ficou de pé. Tem uma verdade que machuca, mas liberta. Você precisa aprender a fazer coisas mesmo quando não está com vontade, porque se você só agir quando der ânimo, vai ficar parado mais tempo do que gostaria. A vontade é inconstante, o cansaço vem, a motivação falha, e é nesses dias sem brilho que a disciplina te salva. Ela te puxa do chão quando tudo em você quer ficar ali deitado. A diferença entre quem constrói e quem só sonha está nessa escolha. O mundo espera que você seja produtivo, criativo, presente, calmo, gentil, todos os dias, mas ninguém acorda inspirado todo dia. E tudo bem. O problema começa quando você acredita que só pode agir quando estiver 100%. O estoicismo nos ensina o contrário, que a vida exige constância, não perfeição. Sêneca dizia que a verdadeira grandeza está em continuar, mesmo quando tudo parece empurrar para trás. E é nessa hora que você mostra quem é. Tinha um rapaz, o Vinícius, que queria mudar de vida. Sonhava em estudar, trabalhar com o que gostava, cuidar do corpo. Mas toda segunda era a mesma coisa. Adiava. Dizia que não era o momento, que estava cansado, que segunda que vem ele começava. Passaram-se 2 anos e nada mudava. Até que um dia, ele cansou de esperar o momento ideal. Levantou, colocou um tênis, caminhou 15 minutos, leu 3 páginas de um livro e mandou um currículo. Nesse dia a vida começou a andar. Foi pouco? Talvez. Mas foi o suficiente para quebrar a inércia. E a inércia é o maior inimigo da transformação. A gente acha que precisa dar um passo gigante, fazer uma revolução. Mas às vezes só precisa levantar da cama, tomar um banho, responder um e-mail. É no pequeno que o grande começa. Marco Aurélio dizia: pare de discutir sobre o que um bom homem deve ser. Seja um, ou seja, para de planejar tanto. Faz. A ação cria movimento, e o movimento gera energia. Você começa sem vontade, mas depois sente a leveza de ter feito. A mente muda, o corpo agradece, o dia melhora, o humor acompanha. Não é mágica, é biologia, é prática, é escolha. Os estoicos sabiam disso. Eles treinavam o desconforto para não depender do conforto. Saíam no frio, comiam menos, dormiam no chão, não por sofrimento, mas por preparo, porque sabiam que nem sempre a vida ia ser suave e queriam estar prontos. Você não precisa ser extremo, só precisa parar de negociar com a própria mente.
aquele só mais 5 minutos, aquele hoje não dá, amanhã eu compenso. São armadilhas. Cada vez que você cede, fica mais difícil resistir depois. Mas quando você se levanta mesmo sem ânimo, está dizendo para o seu cérebro: quem manda aqui sou eu. E isso muda tudo, porque aos poucos a mente aprende que você é confiável e começa a cooperar. Quantas vezes você já se pegou dizendo: eu não aguento mais, e mesmo assim continuou? Isso mostra que você é mais forte do que pensa, mas também revela outra coisa: você está aguentando o que não devia. Existe uma diferença entre ser resiliente e ser refém, entre ser forte e se auto-abandonar. E muita gente confunde isso. Aguenta tudo em nome da bondade, da família, do amor, do trabalho. E lá no fundo vai sumindo de si mesmo. Ser bom não é aceitar tudo. Não é sorrir para a ofensa, engolir grosseria, calar diante do abuso. Isso é ser submisso, não ser sábio. O estoicismo ensina que a virtude vem com equilíbrio, que a coragem caminha com a prudência. Sêneca dizia: não é livre quem não sabe dizer não. E talvez seja esse o seu próximo passo: aprender a dizer não sem medo de ser julgado. Porque quem não aprende a se defender, vive se explicando. E se explicação fosse escudo, ninguém se machucava. Tinha uma mulher, a Paula, que passou anos dizendo sim para tudo. Ajudava todo mundo, trabalhava dobrado, era gentil com quem nem merecia. Até que um dia, acordou com dor no peito e chorou sozinha no banheiro. Percebeu que estava se apagando para manter os outros acesos. E ali, de toalha no rosto e coração apertado, ela decidiu que não dava mais. No dia seguinte, pediu folga. Na semana seguinte, começou terapia. 3 meses depois, tinha mudado a forma como falava consigo mesma. Ela não virou má. Só parou de fingir que estava bem o tempo todo. Começou a escolher com mais cuidado onde colocava sua energia. E sabe o que aconteceu? Muita gente se afastou. Mas os que ficaram começaram a respeitar. Porque quando você se escolhe, quem só estava ali pelo seu esforço vai embora. E quem te valoriza de verdade permanece. Essa é a mágica da autenticidade. Ela limpa o ambiente. Custa, mas liberta. Marco Aurélio dizia que o respeito começa por dentro. Se você não se trata bem, atrai quem também não vai te tratar. Se você vive cedendo por medo, mostra ao mundo que seus limites são flexíveis demais. E ninguém respeita cerca frouxa. Dizer não com firmeza é dizer sim para sua saúde mental. É entender que você não é responsável pelo bem-estar de todo mundo, que sua paz não está em oferta, que sua energia é limitada e preciosa. Então, repete para você: eu não preciso aceitar o que me esgota. Anota, grava, cola no espelho. Isso não é egoísmo, é sobrevivência emocional. A cada vez que você se escolhe, você se fortalece. E aos poucos, aquilo que antes parecia impossível, como dizer não, se afastar, se priorizar, começa a fazer sentido. Porque o que você tolera hoje vira o que você sofre amanhã. E você merece muito mais do que isso. Tem uma coisa que quase ninguém fala, mas que afeta todo mundo. Aquele sentimento de que você está carregando o peso dos outros. Você acorda cansado, vai dormir exausto, e muitas vezes nem é por causa dos seus próprios problemas. É o drama do amigo, a cobrança da família, a exigência do chefe, o julgamento de gente que nem te conhece. Aos poucos, você vai se sobrecarregando com dores que nem são suas, e isso vai te destruindo por dentro. O nome disso é absorver o que não te pertence. E o pior é que você faz isso achando que está ajudando, que está sendo compreensivo, disponível, empático. Mas tem uma linha muito fina entre apoiar alguém e se afundar junto. O estoicismo ensina: só ajuda quem consegue permanecer firme. Epicteto dizia que você não pode ajudar alguém que está se afogando se também não sabe nadar. Se você se joga de qualquer jeito, vira mais um problema, não a solução. Vi isso acontecer com o Caio, um cara generoso, do tipo que todo mundo procurava. Ele ouvia todos, resolvia tudo, era o ombro amigo da turma. Mas ele mesmo vivia em silêncio, sufocado por dentro. Até que um dia ele entrou em colapso. Ansiedade, insônia, desânimo. Foi aí que entendeu, estava tentando salvar todo mundo, menos ele. E ninguém percebeu. Ninguém estendeu a mão, porque todo mundo se acostuma com quem nunca diz que precisa de ajuda. Aí está a armadilha. Você se doa tanto que as pessoas esquecem que você também sangra. E quando você começa a colocar limite, elas dizem que você mudou.
Mas não é que você mudou. Você só cansou de se anular. E isso é justo. É necessário. Quando você aprende a separar o que é seu do que é do outro, começa a recuperar sua força. E vê que não é sua obrigação resolver a dor do mundo. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não te deixes perturbar por coisas externas. Elas não pertencem à tua alma. Isso é libertador. Você não precisa carregar a raiva do outro. Não precisa absorver a frustração alheia. Não tem que explicar quem você é para quem já decidiu te julgar. Você tem o direito de se proteger, de dizer: esse peso não é meu, e de continuar leve, porque carregar o que não é seu não te faz forte, te faz sobrecarregado. Então olha ao seu redor e pergunta: o que eu estou levando que já devia ter soltado? Qual fardo não me pertence mais? Quais histórias dos outros ainda estão morando na minha mente? Começa a deixar para trás o que não é seu, não por maldade, mas por saúde. Porque quando você para de ser depósito de dor alheia, começa a criar espaço para sua própria cura. E nesse espaço nasce algo raro, paz de verdade. Aquela que não depende de ninguém, só de você. A maior prisão que alguém pode viver é depender da opinião dos outros para se sentir em paz. Você acorda se perguntando o que vão pensar. Sai de casa já medindo os passos, o jeito de falar, até a roupa que veste. Vive tentando agradar, ser aceito, ser suficiente, mas no fundo está se perdendo de si. Porque toda vez que você se adapta demais para o mundo gostar de você, você se afasta da sua essência. E o pior é que essa prisão nem tem grades visíveis. Ela vem em forma de sorrisos forçados, de silêncios engolidos, de escolhas que você não queria fazer. Tudo para manter a imagem de pessoa boa. Mas ser bom não é se dobrar para caber no molde dos outros. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade é interna. Epicteto dizia: quem busca agradar a todos vive escravizado, e ninguém cresce preso. Conheci a história do Bruno, que trabalhava num lugar onde ele vivia pisando em ovos. Cada ideia dele era recebida com cara feia. Cada tentativa de se posicionar era cortada. E ele engolia, sorria, seguia. Até que um dia ele se olhou no espelho e não se reconhecia mais. Estava esgotado, sem brilho no olhar. Decidiu pedir demissão. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu em paz. A vida dele recomeçou quando ele parou de buscar aprovação e começou a se respeitar. Marco Aurélio escreveu: a alma que vive em harmonia com a razão, vive em paz consigo mesma. Isso significa que, para viver leve, você precisa se alinhar com o que acredita. E às vezes isso implica decepcionar quem esperava outra versão sua. Mas decepcionar os outros é suportável. Difícil mesmo é decepcionar a si próprio, todos os dias, só para manter um papel, um personagem. E isso adoece. Quando você entende que não precisa da validação de ninguém para se sentir inteiro, tudo muda. Você começa a se vestir do seu jeito, a falar com verdade, a dizer o que pensa com calma, mas com firmeza. E quem gostar, vai ficar. Quem não gostar, vai sair. E tá tudo certo, porque você deixa de pertencer ao mundo e volta a pertencer a si. Isso é mais que autoconfiança, é paz mental, é maturidade. Então, respira e lembra, você não veio para agradar todo mundo. Você veio para viver com propósito, com sentido, com verdade. Quem vive se explicando não vive. Quem vive se defendendo se perde. Mas quem vive de acordo com seus valores pode até ser criticado, mas dorme tranquilo. E no fim das contas, é isso que importa, colocar a cabeça no travesseiro e saber que não traiu a si mesmo por aplausos vazios. Você já reparou como, às vezes, a gente insiste em permanecer em lugares que já não nos servem mais? Relacionamentos que machucam, trabalhos que drenam a alma, rotinas que sufocam. A gente fica, porque tem medo. Medo do novo, medo da solidão, medo de errar. E esse medo vai criando raízes, te prendendo num chão que não alimenta mais. Mas tem uma hora que você percebe. Continuar dói mais do que partir. Sêneca dizia que não devemos temer as mudanças, mas sim a estagnação, porque quando você para de crescer, começa a morrer por dentro. O conforto excessivo vira uma gaiola dourada, bonita por fora, mas vazia por dentro. E se você olhar com sinceridade, talvez perceba que está vivendo no piloto automático, aceitando pouco, se contentando com migalhas, calando a própria voz para manter a zona de conforto.
Mas essa zona não é confortável, é só conhecida. E o conhecido nem sempre é o melhor. Te conto a história da Bruna, que passou 7 anos num relacionamento que só diminuía. Ouviu por anos que ela era dramática, sensível demais, difícil de lidar. Ela acreditou nisso, até o dia em que, num domingo qualquer, ela foi no mercado sozinha e sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Ali entre as prateleiras e o barulho do caixa, ela entendeu que a solidão era mais leve do que aquele peso que ela carregava tentando ser aceita, e decidiu ir embora. Esse tipo de virada parece pequeno, mas muda destinos. Quando você começa a ouvir sua intuição, a vida começa a falar com você em silêncio. Um incômodo aqui, um cansaço ali, uma lágrima no banho. Tudo isso é seu corpo dizendo: ei, tem algo errado. Marco Aurélio nos lembra que tudo o que está em desarmonia com a nossa natureza deve ser deixado para trás. Não por egoísmo, mas por preservação da alma. Romper com o que faz mal é um ato de coragem. É sair do conhecido para se reencontrar. É entender que você pode recomeçar, mesmo sem ter todas as respostas. Os estoicos ensinavam a viver com sabedoria, e isso inclui saber a hora de soltar. Epicteto dizia que devemos nos apegar apenas ao que está sob nosso controle. E sabe o que está? A sua escolha de ficar ou partir, de repetir padrões ou quebrar ciclos, de sobreviver ou viver de verdade. Então, se tem algo que está te apertando por dentro, te afogando em silêncio, talvez seja a hora de repensar. Você não precisa ter todas as respostas agora. Só precisa dar o primeiro passo. Porque muitas vezes, o que te paralisa não é a dificuldade de ir, mas a ilusão de que ficar é mais fácil. Mas ficar quando tudo em você grita por mudança é uma forma lenta de se perder, e você merece se encontrar. Tem horas em que o silêncio vira grito, não um grito alto, desesperado, mas um grito interno que só você escuta. É aquele aperto no peito no fim do dia, aquela vontade de sumir sem motivo aparente, aquele suspiro que vem do nada. E a maioria das pessoas ignora esses sinais. Segue vivendo, fingindo força, empurrando com a barriga. Mas a verdade é que esse silêncio é o corpo tentando dizer que algo precisa mudar. E quando você começa a escutar esse silêncio, algo dentro de você se ilumina. Você percebe que a vida que está levando talvez não seja a vida que você gostaria de viver, que está tudo funcionando por fora, mas por dentro tem um vazio que incomoda. Sabe o que é isso? É o desconforto da alma que deixou de se ouvir por muito tempo. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade só vem quando a alma está em harmonia com o que acredita. E a maioria de nós vive em desacordo consigo mesmo. A história do Vinícius é um exemplo disso. Ele era aquele cara bem-sucedido no papel. Emprego bom, carro, apartamento. Mas cada vez que chegava em casa e tirava os sapatos, sentia como se estivesse tirando uma fantasia. Ele se sentia sufocado pelo próprio sucesso. Até que um dia, ele não aguentou mais. Pediu demissão, vendeu o carro, foi morar em um lugar mais simples. Os amigos disseram que ele enlouqueceu, mas ele só estava começando a se encontrar. Esse tipo de mudança assusta, porque nos ensinaram que sucesso é ter muito, não ser muito. Mas os estoicos sabiam que a paz não está na aparência, está na coerência. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E às vezes, reagir é recuar, é parar, é dizer: isso aqui não me serve mais. E aceitar que mudar o caminho não é fracasso, é sabedoria. Tem gente que passa a vida inteira tentando ser aceito, admirado, aplaudido, e esquece de ser verdadeiro consigo. Mas você só encontra leveza quando tem coragem de se despir das máscaras, quando olha no espelho e finalmente reconhece quem está ali. E isso só acontece quando você para de fugir de si mesmo, quando dá ouvidos àquela voz interna que diz: tem algo errado, porque ela nunca mente. Ela sussurra até que você tenha coragem de escutar. Então para um pouco, fecha os olhos, escuta. O que dentro de você está pedindo por atenção? O que você tem ignorado por medo de mudar? Às vezes, o que mais assusta não é a mudança em si, mas o que ela vai revelar sobre a vida que você vem levando. E mesmo assim é preciso coragem para ouvir, porque só quem escuta o silêncio de dentro consegue viver uma vida que faz sentido. E isso, meu amigo, vale mais do que qualquer aprovação externa. Você já tentou consertar alguém?
Já tentou tanto que se esqueceu de cuidar de si mesmo? Isso acontece quando o amor vira sacrifício, quando a empatia vira autonegação. A gente insiste, espera, justifica, cria desculpas para o outro e vai se apagando aos poucos, achando que é isso que significa amar. Mas não é. Isso é se abandonar. E ninguém que se abandona consegue realmente salvar alguém. A Letícia viveu isso com o ex-marido por mais de 10 anos. Ele não queria mudar, traía, mentia, sumia. E ela sempre acreditava na próxima promessa, no próximo pedido de desculpa. Ela dizia que era amor, mas o que ela vivia era medo. Medo de ficar sozinha, medo de falhar, medo de recomeçar. Até que um dia ela percebeu. Ela era a única tentando. E naquele momento, entendeu que tentar sozinha não é prova de amor. É prova de que algo já se perdeu. Sêneca dizia que o tempo é o bem mais precioso que temos e que desperdiçá-lo com quem não o valoriza é o maior erro. E quando você tenta salvar alguém que não quer ser salvo, você está queimando o tempo da sua vida. Está atrasando o seu próprio crescimento. Está deixando de se respeitar para manter uma ilusão. A verdade é dura, mas liberta. Quem quer mudar, muda. Quem não muda, escolhe continuar do mesmo jeito, mesmo sabendo que te machuca. O estoicismo ensina a aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. Isso exige coragem. Exige encarar que nem sempre as coisas vão terminar do jeito que você esperava. Mas tudo bem. Você não falhou por não ter conseguido mudar alguém. Você só tentou demais, onde só o outro podia agir. Epicteto dizia que devemos focar apenas no que está sob nosso controle, e o coração alheio definitivamente não está. É aqui que nasce a verdadeira força, no momento em que você para de implorar por migalhas e começa a construir sua própria mesa. Quando você entende que merece reciprocidade, presença, verdade, não discursos prontos, promessas vazias ou desculpas esfarrapadas. Quando você se coloca em primeiro lugar, não é egoísmo, é amor próprio, é respeito. É o início de uma nova história, onde você não é mais figurante no drama de alguém, mas protagonista da sua própria vida. Então, se hoje você está tentando salvar alguém que não se ajuda, pare, olhe para si, pergunte, e eu? Porque você também merece cuidado, também merece paz, também merece ser ouvido, acolhido, respeitado, e às vezes a única saída é soltar, não com raiva, mas com maturidade, deixar ir o que insiste em te puxar para baixo, e confiar. Quando você solta o que te machuca, abre espaço para o que realmente te faz bem. Tem um tipo de dor que ninguém vê. É aquela que se esconde atrás de um sorriso, atrás de um "tá tudo bem", atrás de uma rotina que continua funcionando. Mas por dentro, a pessoa está em pedaços. E o mais cruel é que, como ela não desmorona por fora, ninguém percebe que ela está gritando por dentro. Esse tipo de dor é silenciosa, mas pesada. Vai roubando a cor das coisas aos poucos. A maioria das pessoas só percebe que alguém está mal quando já é tarde. E quem sente essa dor aprende a se calar, a engolir o choro, a funcionar no automático. Vive para cumprir expectativas, para não incomodar, para não preocupar os outros. Mas o preço é alto. Porque cada vez que você cala a sua dor para não decepcionar, você decepciona a si mesmo. Marco Aurélio dizia que a alma sofre quando se afasta da verdade, e esconder a dor também é uma forma de mentira. O Rodrigo viveu isso durante anos. Era o cara legal, sempre disposto a ajudar, sorridente, presente. Ninguém imaginava que ele chorava no banho toda noite. Ele tinha medo de ser visto como fraco. Achava que tinha que aguentar. Só que a dor acumulada começou a virar insônia, crises de ansiedade, falta de ar, até que um dia ele desabou no meio de uma reunião e foi socorrido às pressas. Ali, diante do colapso, ele entendeu. Fingir força é o caminho mais rápido para a ruína. O estoicismo não prega frieza como muita gente pensa. Ele ensina coragem emocional. A coragem de encarar o que dói sem fugir, de nomear o que sente sem se envergonhar. Sêneca dizia que reconhecer a dor é o primeiro passo para curá-la e que a verdadeira força nasce da consciência, não da negação. Você pode ser firme sem se endurecer. Pode ser forte sem precisar esconder que está cansado. Se tem algo doendo em você agora, não ignore. Não espere explodir. A dor ignorada vira doença, vira amargura, vira frustração acumulada.
falar sobre o que sente, pedir ajuda, dar um tempo para si, tudo isso é necessário. A gente cuida da casa, do carro, do trabalho, mas esquece de cuidar da mente. E a mente, quando não é ouvida, adoece. É seu dever parar e ouvir, porque ninguém vai fazer isso por você. Então, se hoje seu sorriso está servindo de armadura, deixa eu te dizer uma coisa. Você não precisa ser invencível. Você só precisa ser verdadeiro. Com os outros, sim, mas principalmente consigo. A dor que você esconde só aumenta, mas quando é acolhida, ela começa a se transformar em aprendizado, em força, em sabedoria. Como diziam os estoicos, tudo o que nos acontece pode ser usado a nosso favor, se a gente tiver coragem de olhar com honestidade. Às vezes, a dor não vem de uma grande tragédia, mas do acúmulo de pequenas desistências de si mesmo. É quando você deixa de dizer o que pensa para evitar conflito, quando engole o choro para não parecer fraco, quando aceita o que não quer para não incomodar. No começo parece besteira, mas com o tempo, esse acúmulo vai te tornando um estranho dentro da própria vida. Você sorri, mas não sente. Acorda, mas não vive. E é aí que você se perde. O Rafael vivia assim, sempre o bonzinho, sempre disponível, sempre tentando agradar todo mundo, mas cada sim que ele dava para o outro era um não que ele dava para si. Até que um dia ele olhou no espelho e não se reconheceu. Estava cansado, vazio, esgotado. E aí veio o estalo. Ele tinha virado um personagem da própria história, e foi aí que tudo começou a mudar. Quando ele percebeu que ser gentil não é se anular, é se respeitar também. O estoicismo ensina que a virtude está no equilíbrio. Epicteto dizia que o problema não é o que os outros fazem, mas como você reage. E às vezes, a sua reação precisa ser firmeza, dizer não com serenidade, estabelecer limites sem culpa, parar de se responsabilizar pelo bem-estar de todo mundo e começar a cuidar de si mesmo. Porque quem tenta salvar o mundo todo acaba se afogando sem perceber, e isso não é nobre. É autodestruição disfarçada de bondade. Quantas vezes você já disse tudo bem quando não estava? Quantas vezes você se colocou em segundo plano, achando que era isso que tornava você uma boa pessoa? A verdade é que o mundo não precisa de mais mártires emocionais. Precisa de gente inteira, lúcida, consciente, gente que sabe dizer sim com o coração aberto, mas que também sabe dizer não, sem culpa. Porque um não dito na hora certa é um sim para sua paz. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade da alma é a base da vida boa. E essa tranquilidade só nasce quando você vive de acordo com o que acredita, quando suas ações não traem seus valores, quando você não precisa mais fingir, nem agradar, nem se desdobrar em mil para ser aceito. Ser você mesmo, com suas verdades, suas vontades, seus limites, é o maior ato de liberdade que existe. E liberdade, meu amigo, não tem preço. Então, se você tem vivido no automático, dizendo sim para tudo e se deixando para depois, talvez seja a hora de parar, respirar fundo, se olhar com honestidade e começar a se escolher. Porque não adianta ter 1000 amigos, agradar todo mundo, se no fim do dia você vai dormir sentindo que não viveu por você. O mundo pode continuar girando, mas a sua paz só nasce quando você decide voltar para si. E essa volta, mesmo silenciosa, muda tudo. Nem sempre quem está do seu lado está realmente com você. Tem gente que te abraça, mas aperta, que sorri, mas julga, que diz tô aqui, mas some quando você mais precisa. E o mais perigoso é que, muitas vezes, essas pessoas estão tão perto, tão enraizadas na sua rotina, que você demora para perceber o quanto te fazem mal. Vai relevando achando que é normal, até que um dia se dá conta de que aquela relação está te adoecendo. A Júlia só entendeu isso depois de perder a própria alegria. Era um namoro antigo, cheio de altos e baixos. Ele era gentil na frente dos outros, mas frio no dia a dia. Ela vivia tentando consertar, justificar, mudar, mas no fundo sabia que estava se machucando. E mesmo assim, insistia. Até que um dia, durante uma conversa com a avó, ouviu a frase que mudou tudo. Quem ama não te quebra. Aquilo bateu fundo. E ali começou o processo de libertação. Sêneca ensinava que aquilo que nos enfraquece deve ser deixado para trás, por mais difícil que pareça. E isso inclui relações. Uma amizade antiga, um namoro longo, até mesmo laços familiares.
Se estão te adoecendo, é sinal de que precisam ser repensados. O estoicismo não manda cortar tudo com frieza, mas ensina a preservar a sua alma. E preservar a alma, às vezes, é se afastar, é escolher a paz mesmo que doa. Você não precisa de gente que te suga, precisa de gente que te impulsione, que celebre suas vitórias, que te diga a verdade com carinho, que esteja do seu lado nos dias bons e ruins. E se isso não existe, talvez seja a hora de soltar, porque ficar por costume, por pena ou por medo só prolonga o sofrimento. Marco Aurélio dizia que nada é mais precioso do que a serenidade interior, e é por ela que você deve lutar. Não se culpe por querer distância, por querer silêncio, por querer paz. Isso não é egoísmo, é autocuidado, é sinal de maturidade. Você pode amar alguém e, mesmo assim, escolher ir embora. Pode ter gratidão e, mesmo assim, reconhecer que aquele vínculo se tornou pesado demais. A vida é feita de ciclos, e ter coragem para encerrar um ciclo é tão importante quanto ter coragem para começar um. Então, se hoje você sente que está preso em algo que te afasta de si mesmo, se tem vivido com um nó na garganta e um aperto no peito, talvez seja a hora de soltar, sem gritos, sem raiva, apenas com firmeza. Como quem entende que para crescer, às vezes, é preciso se afastar de quem insiste em te manter pequeno. E essa escolha, por mais dolorosa que seja, é um ato de amor. Por você. A liberdade verdadeira não começa quando você sai de casa ou conquista sua independência financeira. Ela começa quando você entende que não precisa mais da aprovação de ninguém para viver sua verdade. E essa é uma das maiores viradas de chave da vida adulta. Parar de se moldar para caber nas expectativas alheias. Parar de viver como se estivesse numa vitrine, esperando aplausos, elogios ou permissões para ser quem é. A Camila passou a vida tentando agradar. Mudava o jeito de falar dependendo do grupo. Tinha medo de desagradar, de parecer arrogante, de ser excluída. Isso fez com que ela passasse anos vestindo máscaras. No trabalho era séria, com os amigos brincalhona, com a família sempre sorridente, mesmo quando queria chorar. Até que um dia, num momento de exaustão, ela não conseguiu mais sustentar aquele teatro. E ali, entre lágrimas e alívio, ela decidiu: a partir de agora, vou ser só eu. Epicteto falava que a liberdade nasce quando deixamos de depender da opinião dos outros. E isso não quer dizer ser insensível, quer dizer ser autêntico. Quando você vive em função do olhar alheio, se torna escravo de algo que não controla. E viver tentando controlar o incontrolável é a receita perfeita para ansiedade, frustração e vazio. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, e tentar fazer isso é o caminho mais curto para se perder de si. A sociedade, às vezes, premia os obedientes, os silenciosos, os que seguem o script. Mas o estoicismo convida o oposto. Ele convida você a viver com coragem. Coragem de pensar por conta própria. Coragem de dizer não. Coragem de mudar de ideia. Coragem de ser inteiro. Porque viver de verdade é se posicionar. E isso assusta quem ainda vive no piloto automático. Mas também inspira. E aos poucos, você vai percebendo que ser verdadeiro é muito mais leve do que viver agradando. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade da alma nasce da coerência entre pensamento e ação. Quando você fala o que pensa, vive o que acredita e respeita seus próprios limites, algo se encaixa dentro de você. A angústia diminui, a comparação perde força, a inveja desaparece. Porque você não está mais disputando aprovação, está vivendo em paz. E paz, quando vem de dentro, é inabalável. Então, se hoje você sente que tem vivido em função dos outros, pare um pouco. Pergunte a si mesmo: essa vida que estou levando é mesmo minha? Se a resposta for não sei, talvez seja a hora de começar o resgate. Aos poucos, sem pressa, mas com firmeza. O mundo pode até demorar para se acostumar com a sua versão mais autêntica, mas quem realmente te ama vai reconhecer. E quem não reconhecer, talvez nunca tenha te conhecido de verdade. Tem dias em que a vida parece te empurrar contra a parede. Tudo acontece ao mesmo tempo. Cobrança, frustração, silêncio, contas, pessoas indo embora, oportunidades escorrendo pelos dedos. E no meio desse caos, você olha para o lado esperando uma mão, um olhar, tô aqui, mas ninguém vem. E aí você percebe, talvez pela primeira vez,
que seguir em frente depende só de você. Ninguém vai te salvar, ninguém vai resolver. É você, por você. O Leandro entendeu isso no pior momento da vida. Perdeu o emprego, foi traído pela namorada e descobriu que alguns amigos só estavam por perto nos tempos bons. Passou dias trancado no quarto, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de que não estava sozinho, mas o silêncio continuava. Até que, num domingo de chuva, ele levantou, olhou no espelho e disse para si mesmo: chega. E naquele dia, com os olhos ainda inchados, ele deu o primeiro passo, sozinho, mas com uma nova força. Sêneca dizia que o homem sábio é autossuficiente, mas mesmo assim sabe valorizar boas companhias. A diferença é que ele não depende delas para existir. E essa é uma das lições mais duras do estoicismo. Você precisa aprender a caminhar só, porque quem só caminha quando tem companhia nunca descobre a própria força. E a força verdadeira não nasce no conforto. Ela nasce no vazio, no silêncio, na queda, quando não tem ninguém e mesmo assim você continua. É claro que dói. A solidão grita, o medo congela, a insegurança corrói. Mas é nesse terreno árido que a alma floresce, porque é ali que você se encontra, sem as vozes de fora, sem os julgamentos, sem os espelhos tortos. Só você e sua essência, só você e o que acredita, só você e a decisão de não desistir. Como Epicteto dizia, a adversidade é o laboratório da virtude. E cada lágrima que cai no silêncio pode se transformar em sabedoria. Quando você para de esperar ajuda e começa a agir, tudo muda. As portas que estavam fechadas começam a se abrir, não por mágica, mas porque sua postura mudou. Você para de mendigar atenção e começa a inspirar respeito. Para de correr atrás de quem te ignora e começa a atrair quem vibra na mesma frequência. E o mais bonito, você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. A sua existência já é o suficiente. Então, se você está vivendo esse momento agora, se sente abandonado, perdido, cansado, saiba que não está sozinho. Muitos já passaram por isso e muitos ainda vão passar. Mas o que vai te diferenciar é o que você vai fazer com esse momento. Vai se entregar ou vai crescer? Vai se afundar ou vai levantar? A escolha é sua. E no fundo, sempre foi. E talvez, nesse exato instante, sua nova vida esteja começando, em silêncio, mas cheia de verdade. A verdade é que, enquanto você esperar alguém te tirar da lama, vai continuar afundando. Não porque o mundo é cruel, mas porque a sua esperança está depositada no lugar errado. Esperar que os outros façam por você aquilo que só você pode fazer é como ficar parado num cruzamento achando que o sinal vai mudar sem você apertar o botão. Não muda, não anda. E no final, a culpa nem é deles. É sua, por ter esquecido que a responsabilidade da sua vida é sua. A Renata entendeu isso depois de muitos tropeços. Ela passou anos esperando o pai pedir desculpas, a mãe mudar de atitude, o ex reconhecer o erro. Esperava justiça, arrependimento, reconhecimento, mas nada acontecia. E quanto mais ela esperava, mais ela se sentia presa, amarga, impotente. Até que um dia, cansada de sofrer, ela escreveu num papel: "Não espero mais." E aquilo não era só uma frase, era uma libertação. Naquele momento, ela parou de olhar para trás e começou a caminhar para frente. Marco Aurélio escreveu que a maior prisão é aquela que construímos com nossos próprios pensamentos. E uma das grades mais comuns é essa ideia de que alguém ainda nos deve alguma coisa, que só vamos ficar em paz quando aquilo acontecer, quando fulano mudar, quando a vida for mais justa. Mas o estoicismo ensina justamente o contrário. A paz começa quando você aceita que nem tudo vai ser resolvido, e mesmo assim você segue, porque a força está em continuar, não em corrigir o passado. Você não precisa de um pedido de perdão para se libertar, não precisa de um elogio para se sentir capaz, não precisa de um empurrão para se movimentar. Tudo isso é bom, claro, mas não é essencial. O essencial é o que você faz com o que tem hoje, porque esperar que o mundo te dê permissão é desperdiçar o agora. E o agora, como lembrava Epicteto, é tudo o que você realmente tem. A partir do momento que você para de esperar e começa a agir, sua energia muda. O foco sai do que está fora e volta para dentro. Você para de culpar e começa a criar. Para de se vitimizar e começa a liderar. E o mais surpreendente,
aquilo que você tanto esperava dos outros começa a brotar de você. Respeito, amor, força, coragem. Estavam aí o tempo todo, só esperando você parar de olhar para fora. Então, se hoje você sente que está travado, se acha que só vai ser feliz quando algo mudar lá fora, respira. Tira essa âncora. Larga esse peso. Olha para si e diz: eu sou o único responsável por mim. Dói no começo, eu sei, mas é libertador. E uma vez que você assume esse poder, ninguém mais tira, porque é seu. E com ele, você não precisa esperar mais nada. Você só vive, com leveza, com firmeza, com verdade. Algumas das maiores transformações da vida acontecem no silêncio. Não tem aplausos, não tem testemunhas, não tem posts nas redes sociais. É você ali enfrentando seus próprios monstros, quebrando velhos padrões, engolindo lágrimas e recomeçando sem plateia. E é exatamente aí que mora a verdadeira força, porque mudar de verdade é um ato íntimo, um movimento interno, um salto no escuro que só você sabe o quanto custa dar. O Rafael era um cara cheio de planos, mas vivia adiando tudo. Sempre tinha uma desculpa. Tô esperando a hora certa, quando tiver mais dinheiro, quando a cabeça estiver melhor. E o tempo ia passando, os anos também, até que um dia ele percebeu que, na verdade, estava esperando se sentir pronto. Mas esse dia nunca chegava. Foi aí que caiu a ficha. A prontidão não vem antes da ação. Ela nasce no caminho, não na espera. E nesse dia, ele começou. Com medo mesmo, mas começou. Epicteto dizia que não controlamos os eventos, mas controlamos como respondemos a eles. E essa resposta interna é o que define nosso destino. O estoicismo não pede que você seja perfeito. Pede apenas que você seja consciente, que entenda que cada escolha é uma semente e que se você continuar esperando o terreno ideal, talvez nunca plante nada, porque a vida nunca vai ser totalmente favorável, mas você pode florescer mesmo em solo rachado. Muita gente acha que precisa se sentir motivado para agir, mas a verdade é que a ação vem primeiro e a motivação vem depois. Quando você dá o primeiro passo, algo dentro de você desperta. Um tipo de respeito próprio, de confiança, de impulso que não depende de ninguém. E o mais bonito é que isso te acompanha para sempre, porque você não começou porque alguém te empurrou, você começou porque decidiu. E isso muda tudo. Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece com cada pequena vitória contra si mesma. E é isso que os dias difíceis ensinam, que levantar da cama quando tudo pesa já é um ato de coragem. Que dizer não para um velho hábito é uma forma de renascimento. Que começar pequeno, mesmo com vergonha, é um grito silencioso de poder. Cada atitude dessa, mesmo invisível aos olhos dos outros, vai moldando a sua essência, vai te lapidando por dentro. Então, se hoje você está esperando o cenário perfeito, pare, ele não vem. A vida não vai parar para te dar condições ideais. O que ela te dá é oportunidade. Agora, aqui, no meio do caos, da bagunça, da insegurança. E se você tiver coragem de agir mesmo assim, vai perceber que já é mais forte do que imagina. Porque o verdadeiro recomeço não começa quando tudo está pronto. Começa quando você se olha no espelho e decide: chega de esperar, é agora. Tem uma força escondida em cada pessoa que já foi ignorada, desacreditada ou deixada de lado. Uma força que só desperta quando você para de tentar provar seu valor e começa a vivê-lo em silêncio. A vida muda quando você para de correr atrás de quem nunca te viu por inteiro e começa a caminhar ao lado de quem reconhece a tua luz, mesmo nos teus dias mais escuros. E às vezes, o primeiro a fazer isso tem que ser você. A Marisa passou anos tentando mostrar para o ex-marido que era capaz, para o chefe que merecia mais, para os amigos que era confiável. E quanto mais ela tentava, mais se desgastava. Até que um dia, numa caminhada solitária, ela parou, olhou para o céu e pensou: e se eu só vivesse, sem provar, sem correr, sem pedir permissão? E ali, sem plateia, sem likes, sem testemunhas, ela renasceu. E tudo começou a mudar, não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou o jeito de caminhar. Sêneca ensinava que quem se basta atrai o que realmente importa. E é verdade, quando você se sustenta emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, você para de aceitar migalhas. Você deixa de negociar com o que te machuca.
Você começa a escolher com mais critério o que entra e o que sai da sua vida. E o mais curioso é que, quando você muda essa vibração, até o universo parece te respeitar mais. É como se a vida dissesse: agora sim, agora você está pronto. Só que para chegar nesse ponto, é preciso passar pela dor. A dor de se ver sozinho, a dor de não ser reconhecido, a dor de perceber que esperava demais de quem tinha pouco a oferecer. Mas é uma dor que, quando bem vivida, cura, porque ela não te endurece, ela te ensina. Ensina a dar valor para a tua companhia, ensina a ouvir tua intuição, ensina a confiar mais em ti do que nas promessas dos outros. Epicteto dizia que aquilo que depende de nós deve ser nossa única preocupação. E o que depende de você é isso: sua atitude, sua escolha, sua resposta. Você não controla quem te vê, mas pode decidir se vai continuar implorando atenção. Você não controla quem te apoia, mas pode se tornar seu maior aliado. E quando isso acontece, quando você vira a chave e decide ser o seu próprio pilar, tudo começa a girar a seu favor. Então, se hoje você sente que ninguém te vê, que ninguém te entende, que está tudo pesado demais, talvez seja o sinal de que é hora de parar de pedir ajuda externa e começar a se ajudar de dentro. Hora de se reerguer, mesmo com o coração doendo, de dar passos pequenos, mesmo com medo. E de lembrar, o estoicismo não é sobre ser frio, é sobre ser firme. E firmeza às vezes é só isso: seguir, mesmo sem aplausos. Chega um ponto em que você percebe que seguir em frente não é mais uma escolha, é uma necessidade, que ficar parado esperando reconhecimento, apoio ou resgate é como esperar que a dor passe sozinha. Ela só cresce. A vida, às vezes, te empurra para o fundo, não para te punir, mas para te mostrar do que você é feito. E quando você para de resistir e começa a nadar, mesmo cansado, mesmo sem saber para onde vai, algo muda dentro de você. Você percebe que já é mais forte do que pensava. A Janaína entendeu isso num momento que parecia o fim. Separação, desemprego, crise de identidade, tudo junto. Ela achava que não ia aguentar. Chorava escondido, sorria fingido, vivia no automático. Mas um dia, ao ver uma foto antiga onde ela parecia plena, teve um estalo. A mulher daquela foto ainda existe em mim. E naquele instante, ela decidiu parar de esperar ser salva. Levantou, atualizou o currículo, voltou a caminhar no parque, se olhou com mais compaixão. Em 3 meses ainda não tinha tudo resolvido, mas já era outra mulher. Porque a coragem de seguir em frente muda tudo, mesmo antes da vida mudar. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando você alimenta a ideia de que só será feliz quando algo externo acontecer, você se enfraquece. Mas quando entende que pode construir paz mesmo no caos, mesmo sem ajuda, mesmo em silêncio, você vira gigante. O verdadeiro poder está na mente de quem não foge da realidade, mas escolhe enfrentar cada dia com dignidade, com serenidade, com amor próprio. E sim, vai ter dia que você vai querer desistir, vai ter noite em que vai doer demais, vai parecer injusto, solitário, exaustivo. Mas todo estoico sabe que o valor de uma vida não está no quanto ela é fácil, mas no quanto ela é vivida com coragem. Viver com coragem é aceitar que alguns caminhos vão ser trilhados sozinho, que algumas lágrimas vão cair sem ninguém para enxugar, mas mesmo assim continuar, porque é no continuar que você se transforma. Não espere mais. Não adie mais, não se esconda mais. Tudo aquilo que você deseja começar, melhorar, abandonar ou reconstruir, começa com um simples passo. Um pensamento mais claro, uma decisão mais firme, um gesto de amor por você mesmo, como ensinava Epicteto. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Então, reaja com firmeza, caminhe com propósito e viva com verdade. Se essa mensagem tocou teu coração, chegou a hora de agir, de sair da inércia, de escolher a sua própria evolução. E se você quiser continuar essa jornada de despertar e fortalecimento, eu te convido agora a mergulhar na nossa playlist especial com mais de 200 vídeos transformadores, a sabedoria estoica. Lá, cada vídeo é um passo rumo à tua versão mais forte, mais consciente e mais livre. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe.